Deus, então, vamos fechar nossos olhos por um instante e oremos. Santo Deus e Pai, muito obrigado a Deus por estarmos aqui como igreja, tua igreja, teu povo, lavados, redimidos, transformados, juntos, visitantes, amigos também aqui nessa manhã, todos os irmãos que estão aqui, suas casas representadas e principalmente como tua igreja, parte dela, ó Deus. Tua palavra, ó Deus, que já foi ensinada pela manhã, as nossas orações, os nossos cânticos, e agora a tua palavra vai ser lida, ó Pai, e também nós vamos refletir mais um pouco. Pedimos a direção e o mover do teu Espírito Santo. Amém. Amém. Nossa mensagem nessa manhã vai falar de um texto bem conhecido, né, dos irmãos, e também de um tema conhecido. Mas eu gostaria que quando nós, ao sair daqui, principalmente esses últimos 10 dias e 15, eu tenho sentido muito forte, por isso que eu trouxe essa mensagem. Sentido forte no sentido dessa mudança, do nascer de novo. Vivemos dias onde a igreja tem passado por apostasia, onde a igreja, ela, se for da vontade de Deus, precisa de uma nova reforma, não a protestante, mas uma reforma interna, quando diz o que é de Deus, o que não é de Deus, o que é bíblico, o que não é bíblico, o que é certo, o que é errado, de acordo com a palavra. Né? E temos um texto lá em João, né, capítulo 3, de 1 a 15, gostaria que a igreja me acompanhasse. Pode ser na NVI mesmo? Isso, beleza. Um texto bem conhecido. E um personagem também bem conhecido. Né? Acho que todos nós aqui já ouvimos falar em Nicodemos. Né? Acho que a grande maioria. Nós já ouvimos, já lemos, já tivemos mensagens sobre ele. E a pretensão aqui nessa manhã é falar justamente, não de uma forma bem teológica aprofundada, até porque tem alguns versículos aí que são interessantes, e eu quero te convidar depois, em casa, você lê, né, principalmente o versículo 5, você lê, você procura aí os universitários da igreja, os teólogos, para ajudar aí, né? Eu tive que recorrer a alguns aí durante a semana. Mas a intenção aqui é mostrar para a igreja sobre esse nascimento, né? Sobre nascer de novo, ser uma nova criatura, ser agora uma pessoa guiada pelo Espírito Santo, ser uma pessoa que realmente teve um encontro com Jesus, tá certo? Então, nós vamos ao texto que vai dizer assim na versão que está aqui com vocês, né? Havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Em verdade, eu lhe digo que falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas, mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Conhecidíssimo dos irmãos. Mas então esse personagem, que já agora bem conhecido nosso da igreja, depois da narrativa do texto ainda, vocês lembraram, né, desse momento, desse diálogo, dessa procura de um fariseu, né, a procura desse homem chamado Nicodemos. O seu nome, ele tem alguns significados, mas principalmente conquistador do povo, né? É um nome de origem grega, fariseu e membro do Sinédrio, uma pessoa, uma figura
conhecida entre os judeus e conhecida, né, dos principais movimentos da época. Então, Nicodemos era um personagem conhecido. Nos dias de hoje seria um personagem que estivesse na mídia, tivesse respeito, tivesse muita procura para ouvi-lo também, né? Mas, sendo membro dos fariseus, ele era apenas um religioso. É nessa figura e nesse contraste de nascer de novo e de ser religioso que nós queremos que essa mensagem chegue até aos irmãos nessa manhã, né? E também as escrituras vai mostrar, principalmente Jesus, vai chamar esses religiosos e vai acusá-los eles de quê? De hipócritas, tá certo? E tem um texto que eu quero que os irmãos leiam comigo, Mateus 23, 3. Quem está lá hoje é o... Eu esqueci o nome do filho Crareta. Ô, Arthur, desculpa aí. Obedeçam, Jesus falando a respeito dos fariseus, tá certo? Esse capítulo 23 inteirinho vai falar sobre eles, mas vai falar de uma forma dura. Jesus vai referir várias vezes, chamando eles de hipócritas. Mas o que me chamou a atenção, quero deixar com os irmãos, é aí, ó. Obedeçam e façam tudo o que eles dizem a vocês. Ponto. Para obedecer o que eles estão dizendo. Mas, tem lá o mas. Não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Esse é o religioso. Esse é o doutor da lei. Esse é o fariseu. Esse é a principal seita da época, que começou por volta de 130 a.C. e tinha ali os saduceus, tinha ali os zelotes, tinha os essênios, como várias seitas judaicas, mas religiosos. Conheciam a lei, conheciam a forma da lei, ensinavam, eram mestres, eram conhecedores, mas o próprio Senhor Jesus fala disso deles, e é triste, tá certo? É muito triste quando tem essa narrativa de um grupo, e esses grupos hoje estão espalhados por tantos lugares na Terra, onde, infelizmente, Jesus vai falar isso a respeito de um grande líder, de um grande povo, no caso aqui, que era para estar vivendo o contexto judaico no sentido literal, não só de ensino. Então, eu e você, nós conhecemos pessoas assim. Não é só dentro de seitas e falsas religiões, no nosso meio, no meio batista, no meio da Igreja de Cristo e vários outros meios, segmentos, tem pessoas ultramente religiosas. São pessoas que vivem a liturgia, são pessoas que vivem os rituais, são pessoas que vivem o seu contexto religioso e já é o suficiente para eles. Eles se acham suficientes. E abrindo aqui um parênteses, alguns casos que eu conheço, né? E talvez você vai conhecer, ou você já experimentou, já conversou com pessoas religiosas, e uma certa vez conversando com uma pessoa que já estava no processo de conversão e falando sobre essa responsabilidade de nascer de novo, ele dizia assim, não, mas tem uma pessoa que eu conheço, que era parente dele, e dizia, se essa pessoa não for para o céu, ninguém vai. Então, mostrando e simbolizando as práticas religiosas que as pessoas cumprem fielmente na risca e assim acham que já são salvos. E acham que já está fazendo o seu compromisso religioso, sendo então que ele não tem problema nenhum. Ele afirmou isso. Na conversa, ele teve essa frase feliz de dizer que a sua avó, se ela não fosse para o céu por causa da sua bondade, por causa da sua religiosidade, ninguém se salvaria. Não é essa a visão do reino de Deus. Não é essa a visão que Nicodemos vai ter no final já do processo da conversa com Jesus. Até então, sim, era essa a conversa dele. E também outros contextos que você possa ter, você já conversou, que você já ouviu, que você conhece relatos de pessoas que têm essa mentalidade, pessoas que têm esse princípio na sua vida. E eles vão dizer, então, que se todas as religiões são boas, todos os lugares que dizem de Deus, então você está tranquilo. O importante é você ter uma religião, não é isso que eles dizem? Não é importante ter uma religião? É importante. É importante, então, você falar de Deus, é importante. Mas o nascer de novo é o que nós vamos ver aqui, vai mostrar que está além, muito além de sermos religiosos ou praticantes, ou fazemos parte de algum contexto religioso, de uma liturgia, e, enfim, achamos que isso é o suficiente, está certo? O que nós vamos ver agora já de
de imediato um pouco na história de Nicodemos. Está lá no versículo 2, pode deixar aí, Arthur. Por ser uma pessoa religiosa importante, figura conhecida, esse ato de ir à noite, eu e você já sabemos o motivo. Nós sabemos por que ele vai procurar Jesus à noite. Embora o que chamou a atenção dele são os sinais, o que chamou a atenção dele não foi a sua formação, ele não pesquisou quem era Jesus, de onde que ele veio, no sentido assim, de quem é o seu mestre, quem é o seu líder, quem é que ensinou Jesus. Ele chama Jesus de mestre e ele chama Jesus, então, durante um momento, uma conversa. E esse ato de não se expor, esse ato de não aparecer durante o dia, pessoas poderiam reconhecer ele, pessoas poderiam ver ele conversando com Jesus, porque até então agora Jesus já estava no início do seu ministério, e ele já tinha realizado milagres e outros milagres, e chamou a atenção então de Nicodemos. Embora grande homem, tinha formação acadêmica, formação teológica, pós, enfim, todo doutorado em Harvard, enfim, toda a situação, se fosse no contexto de hoje. Então, havia motivos para ele não se aproximar de Jesus durante o dia, porque tinha ameaçado o que é a sua posição, ameaçado a sua função no templo, a sua função no sinédrio. Ele poderia perder tudo. Esse era o medo dele. Esse era a grande dificuldade dele de buscar Jesus para tirar suas dúvidas. Ele queria pessoalmente conversar com Jesus para que as suas expectativas fossem sanadas, para que as suas expectativas, realmente Jesus poderia dizer para ele, não, eu sou filho de Deus, eu sou Messias. Essa era a questão do Nicodemos, porque também como o religioso, também como Israel, aguardavam o Messias prometido, o libertador, o salvador de Israel, e assim também Nicodemos esperava. E assim nós entendemos que nos dias de hoje, quando as pessoas muitas vezes não se entregam, não buscam, não se aproximam do Evangelho, não se aproximam de Cristo por causa da sua posição, dentro da sua família, dentro do contexto da sociedade, dentro do contexto da sua empresa, enfim, em todos os lugares, muitas vezes eles não querem saber de Jesus, e eles não querem arriscar perder tudo por ser taxado como um radical, ou então como um cristão, ou então como um crente, então, enfim, tantas coisas hoje que impedem que as pessoas vão até Jesus. O homem natural, aqui que nós sabemos, todos nós nascemos com um grande problema. Os irmãos sabem que esse problema que nós nascemos, chamado pecado. Todos nós fomos gerados. Desde o menor, desde aquele que está sendo gerado agora, desde o nascimento, nós recebemos essa terrível sentença. Somos pecadores, tá certo? Para nós, o que nós entendemos que toda essa natureza carnal, natureza física, nós herdamos, e aí nós vamos ver que toda a consequência da natureza pecadora, como está o mundo, como está a sociedade e como está o ser humano, tá certo? Então, para os religiosos, fazer coisas boas e conhecer e frequentar e participar já é o suficiente, mas não muda a sua natureza. A religiosidade, ela não muda. É essa a resposta, então, que o próprio Nicodemos vai procurar e que o próprio Senhor Jesus vai mostrar para ele, tá certo? Então, quando ele chama e Jesus para essa conversa, e a resposta, então, dessa conversa com Jesus, ele vai mudar o cenário. Jesus vai trazer um novo cenário para o contexto. Para nós, igreja, já conhecemos. Nós, igreja do século XXI, já temos toda essa visão plena que Jesus ensinou para Nicodemos. E nós entendemos, então, que Jesus ele vai falar de um nascimento, mas um nascimento espiritual, para que essa natureza pecadora que nós herdamos agora, ela seja mortificada. E nós um dia seremos transformados. E nós não teremos mais a natureza. Mas o processo, então, continua, mas ainda é mortificada. E aqui, então, ele mostra a sua intenção. Ele vai até Jesus. Mas a intenção dele não é criticar, não é apontar como os demais. Não é falar para ele em nome de quem você cura, em nome de quem você multiplica, em nome de quem você transformou a água em vinho, e em nome de quem você está fazendo tantos sinais, que nós entendemos que esses sinais só pode ser uma pessoa que vem de Deus. E aí, nós entendemos então que esse momento da conversa é o momento, mostra a sua intenção. Embora com medo, embora ele à noite é um lugar afastado, vamos dizer assim, ele então
ele vai ter uma conversa e vai ser sincero. É essa que deve ser a postura da pessoa, do ser humano. Quando aproximar de Jesus, ele tem que ser sincero. Eu estou vendo que é mestre, estou vendo que ninguém realiza sinais, porque se não for da parte de Deus, você é o mestre. Então, esses milagres estão em João, voltando um pouquinho, João 2, 23, Arthur. Está aí João 2, 23, você vai dizer que enquanto durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome porque viram os sinais milagrosos que ele já estava realizando. Embora no início do ministério, Jesus está fazendo muitos sinais. E muitos sinais e milagres não foram registrados. Os que estão registrados foram registrados para o nosso crescimento, para chamar a nossa atenção também. Mas muito mais foi realizado já no início do ministério de Jesus, tá certo? Então, aproximar de Jesus, aproximar com essa sinceridade, embora entendamos que não foi o jeito certo, mas para quem precisa, para quem precisa, como Nicodemos, de entender realmente quem é Jesus, o que Jesus iria fazer, foi um passo importantíssimo, foi um passo mais importante da vida dele. Porque como religioso, como rabino, 50, 40 anos de estudo, ele já tinha todo o domínio da letra, da lei, mas ele, como os demais fariseus, não viviam a verdade. E ser religioso, a característica é essa. Eles estão ensinando, eles estão mostrando, mas não fazem o que eles fazem. Fazem o que eles estão ensinando, porque eles não vivem na prática. E essa é a grande diferença do Filho de Deus e do religioso. Eu gostaria que você tivesse relembrando mais sobre isso, né? Do seu momento, do seu encontro, da sua transformação, do dia que você aproximou de Jesus, do dia que você foi até Jesus, do dia que Jesus fez diferença na sua vida e você deixou de ser aquela criatura, a velha criatura, o homem caído, dominado pelo pecado, e assim, então, nós vamos ter esse encontro com Jesus, a nossa vida será transformada. Já foi transformada, eu creio que na maioria aqui nessa manhã. Mas o versículo 3 tem uma resposta, Arthur. João 3, 3. E essa resposta não foi de acordo com a pergunta, que ele queria uma resposta, não, eu sou o Messias. Essa era a guardada do mestre, né, do rabino, do líder, né, que era o Nicodemos. Mas a resposta de Jesus vai mexer na área principal do ser humano. Vai tocar na área principal nossa, que é o nascer de novo. Jesus declarou, né? Em verdade, ele diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E se alguém não nascer de novo, essa pessoa não vai ver o reino de Deus, porque pelo nascimento natural, pelo nascimento do ser humano, todos nós nascemos em pecado. Em Romanos 3, de 23 a 24, vai falar dessa realidade nossa, né? Romanos 3, 23 a 24. Pois todos pecaram, estão destituídos, estão expulsos, né, da glória de Deus e estão... Volta um pouquinho. Isso. Destituídos da glória de Deus. E o 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que está em Cristo Jesus. É aqui que Jesus começa a mostrar para Nicodemos, para nós e para a igreja, né? Jesus vai dar uma resposta que refere ao nosso maior problema, o maior problema humano, que é o pecado. E Jesus, então, ele veio justamente para salvar. É por isso que ele diz que esse novo nascimento tem que ser espiritualmente. Quando nós não nascemos espiritualmente ainda, quando nós vivemos o homem natural, quando Nicodemos, mestre, vai até Jesus, ele é homem natural, pecador, mestre religioso, mas não tinha nascido espiritualmente ainda. Lá em João, voltando um pouquinho, capítulo 1, o verso 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-nos autoridade, deu-nos poder para se tornares filho de Deus. Então, essa é a mensagem de Jesus para Nicodemos. Embora Nicodemos não o reconhecia ainda como Messias, ele reconheceu como mestre, mas não reconhecia como Messias, mas alguma coisa muito forte chamou sua atenção, e agora ele recebe de Jesus, não só para Nicodemos, mas para todo o contexto da época, para nós, igreja, a necessidade dessa mudança. Nós chamamos de conversão, nós chamamos da mudança radical no sentido 360, não radical no sentido de outras questões, mas a mudança total, a mudança geral, a mudança que você primeiramente, eu primeiramente,
E as demais pessoas à nossa volta, elas precisam notar essa mudança. Porque aí está a diferença do religioso, Nicodemos, e a diferença do cristão transformado. Agora no verso 4 e 5, pode deixar aí para nós. Nicodemos, então, ele não entende. Ele não entendeu. Porque até então ele não foi ensinado. Até então a pessoa, se você fala para uma pessoa hoje, você nasceu de novo, fala para um amigo seu que não conhece o Evangelho, ele não sabe. Essa linguagem é nossa. Essa linguagem de nascer de novo, ou você aceitou Jesus, essa linguagem é nossa, as pessoas não sabem disso. Mas quando você falar, você vai explicar para eles, foi isso que Nicodemos foi procurar, né? Essa explicação. Então Nicodemos, como pode, né? Como pode alguém nascer de novo? Já é velho, ele não entendeu de forma natural. Ele, homem natural, entende de forma natural. Mas agora Jesus vai falar para ele de nascer do Espírito, nascer da água do Espírito. E justamente no versículo 5, há algumas especulações. E a ideia é não entrar aqui, mas ele vai dizer que ele diz que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Mas nós entendemos que é um nascimento espiritual, que é o momento do qual a pessoa, o ser humano, reconhece agora então Jesus e ele passa a ser controlado pelo Espírito. E aí, o pastor já deu semana passada um pouco sobre essa questão aqui. Uma certa vez, um garoto, num culto de jovens, ele me perguntou, e fez justamente essa pergunta. Como que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Como que eu sei que eu sou uma pessoa nascida de novo? Como que eu sei que realmente o Espírito Santo está agindo na minha vida? Dependendo do lugar, dependendo do segmento, dependendo da igreja, vão ter várias respostas. Mas a resposta bíblica, sabemos que a lista de Gálatas 5, 22, vai dizer que são os frutos, ou fruto. E ele tem várias características, mas o fruto do Espírito ele vai mostrar 7 ou 8, né? Cadê o Rodrigo? É 8? É 8? 8, 9? É isso. Então, são essas características da mudança. E essas características você tem que notar. Você já notou essa mudança na sua vida? Já notou? Eu tenho minhas pessoas aqui que já têm 20, 30, 10, 5 anos de igreja. E essa mudança, você primeiramente tem que notar. Você tem que ver se faltava amor, não falta mais. Se faltava paciência, não falta mais. Se faltava bondade, não falta mais. Mas isso é um processo. Se fosse automático, amém, né, Rodrigo? Se fosse automático, se nós recebêssemos automático, nós tivéssemos todos a parte do fruto ali, os 9, amém. Mas estaríamos na eternidade já. Já estaríamos na eternidade, porque lá sim, nós não teremos mais a corrupção do pecado. Mas aqui na terra, nesse momento, eu e você temos que entender, desculpa, irmãos, nós temos que entender que é um processo, mas é um processo que você não vai ficar somente observando. É um processo que você faz parte. É você a principal pessoa que vai dar os passos em direção a essa mudança. Quando você reconhece Jesus e você passa a ser agora controlado. O Espírito Santo de Deus passa a morar na sua vida. Então nós entendemos que Nicodemos agora, ele de toda a sua jornada, de toda a sua religiosidade, ele vai entender que é necessário abrir mão, é necessário ele se expor, é necessário ele mostrar, é necessário que as pessoas saibam, é necessário que as pessoas vejam dele. E não importa o que ele vai ganhar, o que ele vai perder, não importa se ele vai perder a sua posição ou o seu nome, o que importa agora é que ele tenha a vida eterna e que agora ele vai ser guiado pela força maior, que é o Espírito Santo, no sentido, pelo agir maior, não da sua mente, não do seu conhecimento, não da sua teologia, mas do Espírito Santo, tá certo? Então, o terceiro ponto para nós já irmos aqui na reta final dessa mensagem, para ter a vida eterna, é preciso então somente crer em Jesus. É simples, é prático, não tem que fazer promessa, não tem que pagar rituais, não tem que frequentar, se eu frequentar 50 anos a minha igreja, não faltar nenhum dia, estou salvo. Não está. Não é por aí, não é essa a questão. E quando as pessoas estão fazendo, pagando suas promessas, pagando seus rituais, sendo radicais no extremo. Tem pessoas muito radicais no extremo nas suas culturas, nas suas religiosidades. Mas o versículo 15 vai mostrar o que Nicodemos precisava. Tá certo?
não só Nicodemos, mas eu e você, para que todo aquele que nele crê, então aqui tem a sua parte, a minha parte. Nós cremos em Jesus, amém. Não é necessário. Se você quiser fazer agora, acabou a guerra, né? Em Jerusalém, acabou? Está na iminência aí. Se quiser fazer uma caravana aí, procura aí as caravanas na internet, tem bastante caravana para Israel. Eu quero fazer esse tour aí, se eu ganhar de Deus a benção, e fazer esse tour lá na Terra Santa, aqueles lugares. Mas eu não vou em Jerusalém para ver lá o túmulo, não preciso. Nós não precisamos. Amém? É pela fé. Eu creio, você crê pela fé. Então, em relação a Nicodemos, somente aqui no livro de João aparece, né, Nicodemos. Você vai ver nos outros evangelhos, não tem essa conversa com Nicodemos, tá certo? Então, agora, de uma pessoa que vai, com medo de se expor, ele recebe a maior verdade, a maior mudança que ele tem que ser feita na vida dele. E aí nós entendemos que, publicamente, ele vai professar isso. Vamos lá para João 7:50, o Arthur. Nicodemos, um deles que anteriormente tinha procurado Jesus e perguntou, pode ir no 51. Ele vai falar da nossa lei, é o momento que Jesus está sendo acusado, ele vai falar da nossa lei, condena alguém primeiro, sem ouvi-lo, para saber o que ele tem, o que ele fez. Então Nicodemos, publicamente, diante do Sinédrio, ele vai defender agora a Jesus. Se você continuar no texto, ele vai ser acusado, mas você também é um seguidor. Você nasceu na Galileia, você é um seguidor dele. E aí, aquela reunião para prender Jesus, já condenaram, é desfeita. Mas, publicamente, diante de um Supremo, diante de um Supremo Tribunal, não é nem Supremo, né? Esse negócio de Supremo está me cabulando, sabe? Mas é o Sinédrio, o Sinédrio, que também faz parte dessa lei de Israel, no sentido ali de governo, ele defendeu Jesus publicamente. Ele vai até as lideranças, que agora é seus pares, que têm a mesma fé, que tem o mesmo formato, e ele vai defender Jesus. Mas, peraí, você vai condenar? Você vai mandar prender? Você mesmo vai prender ele, vai condenar sem ouvi-lo? Né? Qualquer coincidência aí não tem nada a ver não, tá certo? Mas aqui é o Sinédrio. Publicamente, Jesus defende, Nicodemos defende Jesus, tá certo? E quando nós vamos mais uma vez, que aparece aqui em relação a Nicodemos, João 19, 39 a 40, Arthur, é o momento que ele vai participar, o momento que ele vai desembolsar seus recursos, o momento que ele vai tirar dos seus recursos, vai ajudar no sepultamento, ele vai se expor publicamente, numa demonstração, então, que agora ele já era um seguidor. Numa demonstração, se for ver o texto, vai dizer que ele estava acompanhando Nicodemos, que é o Arimateia, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 100 listras de mistura de mirra e aloés, tomando o corpo de Jesus, os dois envolveram em faixas de linho, com especiarias de acordo com os costumes judaicos do sepultamento. Agora, dois momentos que a Bíblia vai mostrar a narrativa de Nicodemos, mas ele se expondo, ele mostrando, ele já entendendo sobre esse novo nascimento. Irmãos, falar do novo nascimento de uma igreja batista, falar de Nicodemos, falar dessa história do Espírito Santo, agir do Espírito Santo, é comum para nós. Nós já entendemos isso há bastante tempo. O que nós precisamos, então, na conclusão que eu quero que os irmãos entendam nessa manhã, que nós já sabemos disso, mas serve de alerta, serve também de consolo, serve também para despertar, serve também para mostrar que você é uma pessoa que nasceu de novo. Você já nasceu de novo, você é uma nova criatura. O pecado não te domina mais, embora você luta com ele diariamente. É uma luta. Então, a característica do religioso, do que nasceu de novo, ele não aceita mais o pecado dominar a sua vida. Ele não aceita mais viver na sombra como Nicodemos. Ele vai viver, ele vai se expor. E se expor no nosso país ainda está muito tranquilo. Você imagina se expor na Nigéria agora, se expor na China, se expor na Coreia do Norte, se expor em qualquer lugar, até na Venezuela, em outros lugares mais. Mas é uma característica de quem nasceu de novo. Que só através de Jesus eu e você já sabemos que há realmente um novo nascimento. Fazer todos os rituais, participar de tudo isso é forma religiosa. Ser apenas religioso não nos salva, não traz salvação. Pode trazer até um alívio, pode trazer até um contentamento, mas ele não é salvo. Não tem boa vontade aqui no reino de Deus, só boa vontade não salva. Só participar não te salva.
você tem que nascer de novo. E as características que eu e você sabemos, se você quiser chegar em casa, ler de novo a lista de Gálatas 5, você vai ver o que é uma pessoa que nasceu de novo e controlada pelo Espírito Santo. Nascer espiritualmente, existem os sinais, existem os frutos, que todos, você, eu e todos devem perceber. As pessoas têm que dizer, eu não sei o que tem na vida sua, alguma coisa diferente tem. Você mudou, sua vida foi mudada. A esposa vai perceber, os filhos vão perceber, os amigos vão perceber. Essa é a mudança que Jesus quer fazer e que ele está sempre disposto a fazer, tá certo? Muitos, como Nicodemos, foram procurar Jesus à noite de medo, e por isso que muitos ainda não se converteram. Por isso que muitos ainda não são controlados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que as suas vidas estão do jeito que estão. Além de toda a tristeza e corrupção humana, ainda tem a eternidade, porque Jesus ele vai dizer, eu vim trazer vida eterna. Se você chegar em João 3,16, está aí a maior razão da nossa fé, está aí a maior razão de nós confiarmos em Jesus, porque o seu Filho, Jesus, o unigênito de Deus, foi enviado para nos salvar. E para fechar aqui, se não tem mudança, não tem novo nascimento. Não nasceu de novo. Então, o tempo é agora, amanhã é essa, o momento é esse. Quero te convidar, feche seus olhos. É simples, reflexão, nada tão teológico. Gostaria de ser mais profundo com vocês, porque vocês já estão bem acostumados, né, com os nossos teólogos aqui, mas é algo da palavra de Deus que vai fazer sentido para você nessa manhã. Assim como eu e você, nós temos muitos desafios. Como eu disse aqui, que nós não vivemos na prática do pecado, não quer dizer que eu e você, nós não pecamos. É uma guerra, é uma luta. Nós temos muitos inimigos, nós temos vários inimigos, nós temos o mundo, temos Satanás, temos a própria natureza carnal. Mas nós temos a maior solução de todas, que é o nascer de novo, que é entregar-se. Entregar de todo o coração. Entregar a sua vida, a sua alma, o seu pensamento, a sua casa, entregar tudo para o Senhor. Quando você faz isso, o Espírito Santo ele já move, ele já está agindo na sua vida e ele quer fazer a habitação. Nós somos o templo, o selo, fomos selados pelo Espírito Santo, somos o templo. E é necessário, então, que você, assim como eu, ao sair daqui dessa manhã, talvez você ainda tenha todas as atividades da tarde, mas eu quero que no máximo à noite, quando você colocar a sua cabeça lá no seu travesseiro, você vai lembrar dessa mensagem. E eu gostaria que você fizesse uma pergunta para você e para Deus. Primeiramente para você, eu nasci de novo? Pense. Depois você pergunta para Deus. Se você não nasceu de novo, fala, Deus, eu quero nascer de novo. É necessário, é preciso, para que eu tenha vida eterna. Amém? Santo Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, por essa manhã, pela igreja, pelas vidas, pela oportunidade, pela liberdade, não só liberdade física de ir e de vir na democracia, mas a liberdade espiritual que nós temos em Cristo Jesus. Nicodemos teve a sua vida mudada, transformada. Nicodemos teve apenas um encontro e Jesus mostrou para ele a realidade. E assim nessa manhã nós sabemos disso. Assim muitos nessa manhã, meu Deus, já fizeram essa decisão. E aqueles que estão em dúvida, ó Deus, nessa manhã possam entender a necessidade urgente agora de se tornar uma nova criatura, de entregar-se realmente, completamente a Jesus. Longe de nós não queremos ser crentes nominais, religiosos. Nós não queremos, ó Deus, apenas a religiosidade, que faz parte do contexto da nossa caminhada. Estar aqui, ouvir, aprender, caminhar com os irmãos, tudo isso faz parte da comunidade de Cristo, do corpo de Cristo. Mas a maior mudança, ela tem que ser lá dentro de nós. A mudança necessária, a mudança que faz sentido, a mudança que Jesus vai ver, que essa pessoa realmente teve a sua vida transformada. Oramos, agradecidos por essa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre, que um dia vai voltar, nós aguardamos e oramos no seu nome. Amém. Amém, meus irmãos. À noite eu sei que vai ter um